Olá e seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de pintura digital. E como eu falei na aula anterior, hoje nós vamos aprender a finalizar um desenho. Depois que a gente pintou tudo o que precisa, colocamos luz e sombra e estudamos todos os materiais necessários, a gente precisa finalizar com alguns realces para o desenho ficar mais bonito, com as cores corretas. Então, vamos começar aqui. Aqui eu já tomei a liberdade de abrir. Na sua pasta da aula 6 você tem o PSD chamado aula 6 início. Então, é um arquivo PSD de um desenho antigo que eu fiz e ele tem bastantes camadas aqui. Vocês estão vendo que está bem carregado até, né? Se eu for ocultar tudo, o desenho desaparece, só fica background, com sombra, camiseta, botões, né? Calça com detalhes, o cinto, meias, então tem tudo aqui, certo? Então, como é que a gente começa a fazer? Eu vou explicar o jeito que eu faço, que eu gosto de fazer. Aqui deixa só tem uma camada que não era para ela estar. Agora até eu achar é essa aqui. Tá, essa daqui não precisava estar, mas tudo bem. Vamos ocultar as duas camadas aqui, a layer 2, que é o background, certo? E essa layer 34, que são as sombras do pé, que está do chão. E o resto eu vou deixar todos aparecendo. Agora nós vamos apertar uma série de teclas do nosso teclado que elas... Olha só, eu vou explicar mais ou menos o que eu vou fazer. Eu vou achatar tudo isso que está visível em uma camada acima. Como assim? Se eu apertar Ctrl E, não nesse caso, mas aqui, por exemplo, se eu apertar Ctrl E, ele achata a camada que era a 16, ele achatou para a camada 15. Tudo ficou aqui na camada 15. Se eu apertar Ctrl Shift E, eu vou achatar em uma camada, que é a camada 17, a primeira lá que estava selecionada, tudo o que está visível. Não é isso ainda que eu quero. Por quê? Porque eu não quero perder nada disso que eu já fiz e eu quero deixar isso em camadas. Caso eu precise editar alguma coisa, fica muito mais fácil. Então, qual a série de teclas que eu aperto? Ctrl, Shift, Alt e o E. Ele fez a mesma coisa que o Ctrl Shift E, só que ele não achatou tudo que estava visível em uma camada só. Ele criou uma nova camada acima, que é a nossa camada 35, que é essa que nós vamos chamar de realces, certo? O que acontece? Agora, se você segurar, lembra o Alt? Quando você segura, ele vincula. Continua segurando esse Alt e clica nesse olho. O que aconteceu? Todas as outras camadas sumiram a visibilidade. Por quê? Porque eu coloquei segurando o Alt para ficar apenas essa visível. Então tudo está preservado ali. Mas eu vou trabalhar só em uma camada. Eu não quero perder essas que estão ali, mas eu estou editando em uma camada que já está achatada. E agora a gente vai começar realmente a trabalhar com os realces. Como que a gente vai fazer? Existe uma ferramenta, para quem não conhece, que é a Dodge e a Burn. Essas duas figurinhas vão ajudar a gente muito a dar um conserto de cor, a dar um destaque mais em um lugar que tem sombra ou em um lugar que tem brilho.
Então vamos começar fazendo as sombras com a nossa Burn Tool. E aqui, olha só, as diferenças de Highlights, Midtones e Shadows. Se eu coloco em Highlights, a sombra sempre vai tender para o preto. Ó, eu vou aumentar até aqui a exposição. Olha só, é como se eu passasse um brush preto em cima, certo? Mas não é isso ainda que eu quero. O que eu quero fazer? Eu quero colocar aqui nos tons médios. O que é o tom médio? O tom médio, ele vai pegar o tom que eu tenho e ele vai escurecer por esse tom. Ele não vai tender para o preto. Ele vai tender para um tom médio mais escuro. E aqui eu vou reduzir um pouquinho agora e vou tirar esse proteger os tons e a gente vai fazer algumas coisas aqui. Olha só, já começa a perceber o realce, como que ele funciona. Olha lá. Vamos tirar um pouquinho mais de exposição para não ficar muito saturado. Agora eu passo do outro lado também, vou dar uma aumentada, uns 15%, vamos para 18%. Aqui. Aqui no peito. Vamos dar um zoom. Aqui nos olhos, no nariz, boca, os outros olhos, testa, pescoço. Certo? Agora vamos para a camiseta. E você vai passando na onde que ele já tinha um pouco de sombra, que ele vai dar uma ressaltada maior. Agora aqui a calça. E voltando aqui na pele para fechar. Legal? Tá. Aqui ele escureceu, certo? Tá mais avermelhado. E você tinha falado de uma outra ferramenta, né? E o que essa outra ferramenta faz? A Dodge, se uma escurece, a outra vai clarear. Só que a Dodge eu não trabalho com os tons médios, como a Burn. Porque os tons médios da Dodge, o que ele vai fazer? Ele vai clarear em um tom que seria um tom médio do desenho. E isso não é agradável. O que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com as highlights. O que são as highlights? As highlights, ele vai dar aquela exposição, aquele brilho maior em cima de um desenho. Então esse eu trabalho com um pouquinho mais de cuidado. Olha só. Esse vai dar aquele brilhozinho de destaque na nossa pintura.
Olha só, aqui vamos colocar aqui o nosso cinto. Ele dá a sensação de um brilho intenso. Os botõezinhos aqui na bota. Vou aumentar um pouquinho a exposição. Aí, temos o nosso desenho já bem realçado. Agora, eu vou clicar de novo segurando o Alt. Na verdade ele não vai aparecer. Então vamos desocultar. Se você clicar e segurar e vir passando para baixo, aparece todas as camadas de novo. Agora você vai ver a diferença que ele deu. Olha só, da camada 35, que é dos nossos realces, né? Olha só, o antes e o depois. Você percebe que ele dá um destaque, ele dá uma importância a mais na iluminação? A única coisa é o controle da exposição e a regulagem da ferramenta. Como eu mostrei ali, o Burn você usando os tons médios e a Dodge você usando os highlights, que são os realces. Tá certo? Essa aula é isso aqui. Na próxima aula a gente começa a pegar um desenho em preto e branco e vamos colorir ele inteiro nas próximas aulas. Beleza? Um abraço, gente. Continuem estudando e até a próxima aula.